Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. O nosso coração se alegra porque nós não fomos criados para viver aqui para sempre. Estamos passando uns dias aqui, mas muito em breve receberemos o nosso Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Tivemos a alegria de podermos estudar o livro de Esdras e hoje nós estamos estudando o último capítulo. Quero deixar com você um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 80, onde a Bíblia diz o seguinte: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, o versículo 80. Nós só podemos ser irrepreensíveis se andarmos ao lado do Senhor, se buscarmos a sua palavra, se deixarmos que ela conduza a nossa vida. E é um chamado a cada manhã para mim e para você, para que nós possamos viver essas verdades. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Tivemos a alegria de estudarmos o livro de Esdras e pedimos a Deus que todas as verdades que aprendemos aqui, a reforma, a confiança e a determinação que esse homem teve ao servir e ao trabalhar para o Senhor, nós também possamos ter nos dias em que nós estamos vivendo. E convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 10, o versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Era aquele momento em que Esdras, diante de toda uma nação, mostrava para eles a necessidade de viver uma nova vida diferente da que eles tinham vivido antes do cativeiro. Se eles não mudassem de vidas, eles poderiam voltar para o mesmo lugar ou para um lugar muito mais difícil. Para que isso não pudesse acontecer, esse era o momento de se apegar nas mãos do Eterno, confessar os pecados, abrir o coração a Deus e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Esdras foi o primeiro a dar o exemplo para toda a nação. Ele orou a Deus, ele confessou os seus pecados, ele chorou diante de Deus, reconhecendo quão longe eles tinham andado do Senhor e buscou abandonar os pecados e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Seguindo o exemplo de Esdras, toda a nação de Israel entendeu que esta era a melhor atitude que todo israelita deveria tomar na sua vida. Eles oraram a Deus, eles choraram diante do Senhor, confessaram os seus pecados, viveram uma vida de arrependimento e abandonaram os pecados que eles estavam praticando. Por um período de 3 meses foi analisado a vida conjugal do povo do Senhor. Os homens e mulheres que tinham casado com pessoas estrangeiras, este foi o tempo dado para que cada um pudesse refletir e enviar de volta aquelas mulheres para que eles não pudessem ser afetados espiritualmente e mais uma vez serem corrompidos e voltar para o cativeiro, que era isso que eles não queriam e muito menos o Senhor. Como nós podemos ler no versículo 1, o povo se juntou a Esdras. O povo reconheceu que de fato estava longe do Senhor. Após abrir a palavra do Senhor, ela mostrou para cada um deles quão longe eles tinham caminhado de Deus. E é aquele momento de fazer uma confissão. A palavra de Deus nos mostra onde nós temos falhado. Este é um dos valores da palavra de Deus para a nossa vida. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Quando o nosso coração está movido pelo Espírito Santo, nós somos levados a reconhecer as nossas falhas e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Por isso que nesse momento, ao termos a palavra de Deus nas mãos, nós também precisamos permitir que ela conduza a nossa vida. Como nós podemos ler no versículo 2, houve esperança para Israel. Há esperança para nós nos dias em que estamos vivendo. A única forma para que a nossa vida possa ter esperança é reconhecer os nossos pecados, é confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados e nos reconciliarmos com o nosso Deus. Quando fazemos isso, alcançamos a vitória e a bênção do Senhor.
O povo de Deus naquele período foi abençoado porque eles deram os passos necessários que Deus esperava que o seu povo pudesse dar. Como nós podemos ler no versículo 3, a ação mais dura que eles tiveram que tomar na vida foi ter que despedir as suas mulheres. Creio que foi um momento muito doloroso, lágrimas, mas era necessário. Se quisesse construir uma nação sólida, teriam que tomar aquela atitude drástica, manter aquelas mulheres pagãs entre eles. A religião verdadeira, a religião pura seria corrompida, deturpada e não teriam a bênção de Deus e jamais poderiam viver uma vida livre. As consequências em desobedecer a Deus é ser escravo do pecado e do maligno. O verdadeiro arrependimento, ele não termina com confissão e arrependimento, não. O verdadeiro arrependimento, ele vai muito mais além. Há um abandono do pecado, há um desligamento de atos pecaminosos. O pecador busca agora reconciliar-se com Deus, viver uma vida ao lado do Senhor e deixar para trás todos os erros e os males que lhe atormentavam e que lhe separavam do Senhor. Se eles não abandonassem aqueles relacionamentos que eram proibidos pelo Senhor, jamais eles teriam a bênção de Deus sobre as suas vidas. Embora Esdras estivesse completamente revestido de autoridade pelo rei Artaxerxes e também pela autoridade da palavra de Deus e pelo próprio Deus, mas Esdras usa da metodologia de orientar, de ensinar, de mostrar dentro da palavra do Senhor qual era o caminho que deveria seguir, dando o direito de liberdade para que cada um pudesse tomar as suas decisões, mas olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Se eles quisessem construir uma nação irrepreensível, uma nação forte, invencível, eles teriam que se solidificar na palavra do Senhor. Se eles não seguissem as orientações do Senhor, jamais poderiam ter uma nação forte e uma família forte. Acredito que as mesmas orientações que Esdras deu para aquele período são as orientações que nós precisamos seguir nos dias em que nós estamos vivendo. Se quisermos construir uma família forte, uma comunidade forte, uma igreja forte, nós precisamos seguir as orientações da palavra do Senhor, fundamentadas na Bíblia, para que a nossa vida, para que a igreja do Senhor seja uma igreja inabalável. As bênçãos de Deus sobre o seu povo era condicional. Se eles obedecessem a Deus, receberiam a bênção do Senhor. Se eles vivessem uma vida de desobediência, receberiam os juízos do Senhor. Esdras era muito enfático. Esdras queria que cada um pudesse fazer a sua escolha, entendendo, se eles quisessem se manter seguros dentro da cidade, protegidos, eles teriam que obedecer ao Senhor. Se quisessem se tornar vulneráveis, vítimas fáceis para os adversários, eles poderiam manter aquelas mulheres ou viver uma vida em desobediência, que os resultados seriam muito fáceis. Os momentos em que os israelitas estavam vivendo eram momentos difíceis, eram momentos que teriam que tomar decisões difíceis nas suas vidas. Teriam que se separar daquelas mulheres que durante tanto tempo eles tinham convivido e também tinham tido filhos com elas. Mas esse era um momento de tomar decisões eternas. Ou eles manteriam a bênção de Deus sobre as suas vidas, ou os juízos do Senhor poderiam cair mais uma vez sobre cada um deles. A própria estação do tempo não favorecia. No final de novembro e dezembro, que era o período em que eles estavam vivendo, era um tempo em que caía fortes chuvas e poderia até nevar. O povo tremia, o povo estava assustado, mas eles sabiam que as decisões que tomariam naquele momento iriam afetar todo o futuro do povo do Senhor. O ideal de Deus para a família é um homem e uma mulher. O ideal de Deus para a família é que jamais um casal se separe. O ideal de Deus para uma família é que somente através de uma traição ou morte é que possa haver uma separação. Mas naquele período haviam cartas de divórcio. E o próprio Jesus Cristo no Novo Testamento fala que Moisés concedeu essas cartas por causa da dureza do coração do povo daquela época. Mas as mulheres que estavam sendo pedidas para que voltassem para suas terras não eram mulheres que legalmente estavam casadas. Eram mulheres que eram concubinas, era uma segunda ou uma terceira esposa. Portanto, essas mulheres deveriam ser enviadas para suas casas para que os juízos de Deus não voltassem a cair sobre o seu povo. A comissão que foi formada para avaliar os casamentos ilícitos entre o povo do Senhor chegou à conclusão que 110 casamentos, famílias deveriam ser desfeitas.
Inclusive, sacerdotes tinham se casado com mulheres da região dos cananeus, os próprios levitas também e outros líderes do povo do Senhor tinham contraído casamento ilícito. E esse era o momento em que eles deveriam tomar a decisão crucial da sua vida: manter-se do lado do Senhor, da sua palavra, ou rejeitar a palavra do Senhor e se tornar vulnerável aos juízos de Deus e os ataques dos adversários. Esdras enfatiza os propósitos do povo do Senhor. Os israelitas não eram uma nação comum. Os israelitas eram uma nação santificada para Deus. E eles tinham propósitos. Eles deveriam viver para o Senhor. Eles deveriam construir para o Senhor. Era um povo chamado para pregar um evangelho, anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Eles teriam a bênção do Senhor, eles teriam a proteção do Senhor, mas eles deveriam abrir mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor. Acredito que o mesmo chamado que foi feito aos israelitas naquele período é um chamado que é feito para mim e para você nesse momento. Nós não fomos criados para qualquer razão, nós fomos criados com um propósito. Nós fomos chamados para um objetivo, nós fomos chamados para amar a Deus, nós fomos chamados para proclamar as boas novas de salvação. Por isso que eu e você hoje precisamos compreender a razão pela qual nós existimos como povo do Senhor remanescente sobre a face dessa terra. As decisões que Esdras tomou em seu período são as mesmas decisões que nós precisamos tomar nos dias de hoje. Toda associação que nós temos com o mundo pagão pode afetar a nossa vida. Nós precisamos ser uma referência para aqueles que não conhecem a Cristo ou não conhecem o plano da salvação, mas as nossas associações precisam ter como objetivo de ajudá-los, influenciá-los. Se nós nos envolvermos em associações pagãs e permitirmos que essas associações afetem a nossa vida, nós incorreremos no mesmo risco dos juízos que o povo de Deus um dia no passado sofrermos nos dias em que nós estamos vivendo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o último capítulo do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Hoje é o dia que Deus faz um chamado para mim e para você. O que é que nos tem prendido em Babilônia? A nossa casa, a nossa terra não é Babilônia. A nossa casa é a Nova Jerusalém. Para que nós possamos viver na Nova Jerusalém, nós precisamos tomar a mesma atitude que Esdras tomou. Nós precisamos primeiramente orar a Deus, confessar os nossos pecados, viver uma vida de arrependimento e colocar um ponto final no envolvimento com o pecado, clamando a graça, a bênção e o perdão de Deus sobre a nossa vida, para que possamos ser aceitos pelo Pai e no retorno dele aqui essa terra nós possamos estar prontos para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. O que é que nos tem prendido ainda em Babilônia? Este é o momento de clamarmos por libertação. Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu para nos conceder esse privilégio, essa bênção. Portanto, todos nós temos acesso direto. A única coisa que precisamos fazer é nos voltar para Ele e clamarmos por Ele. Jamais devemos nos esquecer, nós não estamos sós. O Senhor nos prometeu o seu Espírito. O Espírito Santo nos dará força para vivermos uma vida vitoriosa. Ele irá abrir os nossos olhos para enxergarmos os erros que nós poderemos ter cometido em nossa vida. Foi Ele mesmo que disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, amigo, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é nos voltarmos para Deus, abrirmos o nosso coração e permitirmos que a nossa vida seja conduzida pelo poder do Espírito Santo. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.